Oi, meu nome é Carla. E se você acha que tudo que envolve o sobrenatural só existe em filmes, eu sugiro que ouça com atenção o que eu tenho para contar. Porque o que aconteceu comigo foi real. Não é exagero, não é invenção. É uma cicatriz que carrego na alma até hoje. Essa história começa quando finalmente consegui realizar um sonho que parecia distante. Comprar minha primeira casa própria. Era um sobrado antigo, cheio de charme, com janelas de madeira e uma escada de ferro batido que rangia só de olhar. Ficava num bairro calmo de Curitiba, cercado por árvores altas e ruas silenciosas. Um lugar perfeito. Ou pelo menos, foi o que pensei. A negociação foi rápida, o preço estava inacreditável e a estrutura do sobrado era sólida, apesar dos anos. Era como se aquela casa tivesse sido feita para mim. No dia da mudança, o céu estava nublado e uma garoa fina caía sobre os telhados escuros do bairro. Eu sorri, achando que aquilo era apenas o começo de uma nova fase. Mal sabia eu que estava entrando numa armadilha. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Passei o tempo ajeitando os móveis, pendurando quadros, sentindo aquela excitação de estar num espaço só meu. Eu estava feliz. A casa tinha personalidade e era exatamente o tipo de lugar que eu sempre sonhei. Mas logo, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Nada que eu pudesse explicar com clareza. Portas que eu jurava ter fechado estavam escancaradas. Luzes que eu deixava apagadas amanheciam acesas. Copos trocavam de lugar. E às vezes eu sentia uma corrente de ar frio mesmo com as janelas todas trancadas. No início, achei que era cansaço, distração, adaptação ao novo ambiente. Mas tinha algo errado. Algo que não fazia sentido. Uma noite acordei no meio da madrugada com uma sensação terrível. Era como se alguém estivesse me observando. Não era medo, era pânico. O ar estava pesado, quase sufocante, e o silêncio da casa era tão profundo que parecia antinatural. Eu fiquei ali imóvel, sentindo os pelos do braço se arrepiarem, até ouvir passos no corredor. Leves, lentos, mas reais. Levantei devagar, tremendo, e fui até a porta do quarto. Abri com cuidado, esperando ver alguém, mas não havia nada. O corredor estava vazio, banhado pela luz fraca que vinha do poste da rua. A casa parecia estar em estado de espera, como se algo tivesse acabado de acontecer. E foi só o começo. Nas noites seguintes, os sussurros começaram. Não dava para entender o que diziam, mas eu os ouvia nitidamente bem perto do meu ouvido, mesmo estando sozinha. Depois vieram os arranhões, sons de unhas correndo pelas paredes, portas batendo do nada, o som arrastado de móveis sendo movidos no andar de baixo, mesmo quando eu sabia que tudo estava exatamente onde deixei. Passei a dormir com a luz acesa, e mesmo assim, sentia uma presença comigo no quarto. Não tinha forma, mas ocupava espaço. O tipo de presença que te observa sem piscar, que respira ao seu lado enquanto você finge que dorme. Comecei a definhar. A casa estava me drenando. Contei tudo para minha melhor amiga, Lúcia. Ela tentou ser racional. Disse que era só estresse, que morar sozinha podia ser assustador no começo. Mas eu sabia que não era isso. Era algo antigo, sombrio e vivo. Lúcia sugeriu algo que me pareceu absurdo, mas eu estava tão desesperada que considerei. Por que você não investiga o histórico da casa? Talvez tenha alguma história pesada por trás. No dia seguinte, fui conversar com os vizinhos. Queria entender o que havia por trás daqueles muros. Foi então que encontrei Dona Teresa, uma senhora de olhos fundos e expressão triste, que morava ali desde jovem. Quando mencionei o endereço do meu sobrado, ela empalideceu. Você não sabia?" Ela sussurrou. Eu engoli em seco. Ela contou que, décadas atrás, um homem chamado Vicente morava naquela casa. Recluso, estranho e, dizem, envolvido com rituais. As luzes da casa dele ficavam acesas até tarde, e às vezes ouvia-se cânticos abafados vindos do porão. Ninguém nunca teve coragem de confrontá-lo. E um dia, ele simplesmente desapareceu. Nunca mais foi visto. A polícia investigou, mas o caso foi arquivado por falta de provas.
Desde então, ninguém ficava muito tempo naquela casa. Vizinhos relatavam gritos, vultos, vozes. Uma mulher que morou ali antes de mim passou apenas 2 meses antes de se mudar às pressas. E ninguém nunca soube o motivo. De volta ao sobrado, tentei manter a calma, mas tudo piorou. Uma noite acordei sem conseguir me mexer. Estava completamente paralisada, os olhos fixos no teto. E foi aí que vi uma sombra parada no canto do quarto. Ela não se movia, apenas me olhava. Eu sentia como se estivesse sendo devorada por dentro. Minutos depois, consegui me levantar, gritando, chorando em desespero. No espelho, meu rosto parecia envelhecido. Minhas olheiras estavam profundas e minha pele, pálida. Aquela casa estava me consumindo. Resolvi sair. Dormi na casa da Lúcia por alguns dias. Mas a sensação me seguiu. Senti que algo tinha se ligado a mim. Algo que eu não entendia. Um dia, enquanto buscava alguns pertences, vi o porão do sobrado aberto. Eu nunca tinha mexido ali. Desci os degraus de concreto cobertos por poeira, com a lanterna do celular, tremendo nas mãos. E o que encontrei me tirou o fôlego. No canto do porão havia círculos riscados no chão com símbolos que eu nunca tinha visto. No centro, uma cadeira de madeira com amarras nos braços. O ar ali era irrespirável, e pela primeira vez eu soube com certeza. Alguém havia feito coisas horríveis naquele lugar. Rituais, invocações, sacrifícios. Saí correndo dali, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltei. Vendi a casa com a ajuda de um corretor e me mudei para longe. Mas a verdade é que às vezes, quando estou sozinha, ainda ouço os sussurros. Às vezes, acordo com aquela mesma sensação de estar sendo observada, como se o que estava naquela casa tivesse vindo comigo.